Sabe aquela situação pela qual quase todo mundo deve ter passado, que quando você entra na sala, o pessoal fica quieto e o motivo é simples, o motivo é que o assunto era você? Então fica comigo nesse vídeo para você entender o que isso tem a ver com o golpe que o Bolsonaro e os vagabundos que o cercam tentaram dar. Em tudo o que está circulando na imprensa, algumas coisas não estão sendo ditas. Vamos tentar esmiuçar algumas delas para ver se a gente clareia um pouquinho a situação. Veja, é impossível dizer que o Bolsonaro não sabia do golpe. Ele sabia. Ele estava tentando e arregimentando pessoas para darem o golpe. Ocorre que o Bolsonaro não sabia de tudo sobre o golpe. Aí entra aquela situação do início. O Bolsonaro entrava na sala e todo mundo ficava quieto. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro ele não era uma unanimidade nas Forças Armadas, mesmo golpistas. Por que não? Porque o Bolsonaro ele era visto o seguinte, as pessoas achavam que era muito pitoresca a forma que ele conseguiu arregimentar o gado, que era uma coisa realmente messiânica, e note, o resto das pessoas pensava o seguinte, pô, o Bolsonaro é bom para juntar o gado, mas o Bolsonaro é um idiota. Então, parte das Forças Armadas não queriam estar num golpe com o Bolsonaro, mas eles precisavam do Bolsonaro para dar o golpe. A subida do Bolsonaro ao poder, ela foi sendo armada, ela foi sendo pensada muito antes das eleições de 2018. Isso é uma coisa que nem todo mundo ficou sabendo. Por quê? Porque isso implicaria olhar passos que pareciam isolados lá atrás. Mas depois que tudo está montado, você consegue juntar as peças do quebra-cabeça. Eu não gosto de coisa que não é explicada, eu explico na hora. Porque a coisa tá assim, porque muitas... É isso aí. Seja como for, isso é uma história para depois. Então, considerando que diversos militares queriam o golpe, mas não queriam Bolsonaro como o grande artífice do Brasil, porque eles sempre acharam que o Bolsonaro era um idiota, e não só eles achavam isso, eles pensaram o seguinte, e que tal se a gente usar o Bolsonaro para dar o golpe e depois tirar o Bolsonaro? De golpe dentro do golpe, as Forças Armadas brasileiras entendem bastante. Tá aí o AI-5 de 68, que não nos deixa mentir, tá aí o atentado do Rio Centro, que também não nos deixa mentir. Ou seja, esse pessoal, no fundo, não passava de um bando de sacanas, querendo um matar o outro, tirar o outro do poder, para quê? Para se entronizar, e para quê? Para continuar nos roubando, sugando todas as riquezas do país e transferindo para eles. Quando perguntaram pro abobado do Jair Bolsonaro recentemente sobre toda essa história que foi revelada do golpe, é claro que ele disse que isso é uma mentira, que onde já se viu fazer um golpe com 4 generais, e um cabo, e um soldado e um jipe. Não, a gente sabe que não é verdade. Ele fala esse trechinho para jogar nos cortes de internet pro gado. Esta é a migalha que ele vai dando pro gado dele. Mas a gente sabe que tinha forças especiais envolvidas, tinha armamento pesado e tinha financiamento roubado com dinheiro público. Claro que ele não vai contar isso. Outra coisa que o Jair adora falar é assim, não, é claro que eu pensei até em dar um golpe, mas quem é que não pensa? Bom, eu nunca pensei. Quem é que não pensa em matar alguém? Eu nunca pensei. Quando ele fala isso, ele reconhece o crime. E você sabe por quê? Porque é uma estratégia, inclusive, jurídica. Perceba, quando você vai fazer uma defesa de uma pessoa no âmbito jurídico e você não consegue negar os fatos, ou você sabe que as provas que a acusação tem são gritantes demais, você não nega o fato. Você vai aos poucos tentando enquadrar a tua ação numa razoabilidade. Ou seja, é mais ou menos assim. Veja, pensar em dar golpe, eu pensei. Sabe por que ele fala isso? Porque tem provas que ele estava envolvido. Mas eu não dei, porque veja, eu queria jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Blá, 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 blá. Então ele dá o argumento. Sim, eu pensei, não é errado pensar. Por quê? Porque não dá para negar que ele pensou, porque há provas mostrando que ele estava envolvido. Então, juridicamente, você vai fazendo isso. É o argumento que se joga lá para aqueles jurados, quando se trata de tribunal do júri, que você vai jogando, ah, ele fez, mas a intenção dele nem era essa. Os militares envolvidos no golpe pensaram o seguinte, a gente usa o Bolsonaro para dar o golpe, e depois a gente descarta ele, de qualquer forma. Porque, como eu falei, eles não iam suportar ser comandados por um imbecil como o Bolsonaro. É pouco, muito pouco provável que um general Heleno, que um Braga Neto e outros quisessem ficar eternamente sob o jugo de um Jair Bolsonaro. Eles não iam fazer isso. Eles são criminosos, mas não são idiotas. Acontece que, pelo que nós estamos sabendo hoje em dia, de todas essas mensagens vazadas, e muito mais ainda virá, acontece que o Bolsonaro não sabia dessa parte da história. A gente consegue perceber que o Bolsonaro evidentemente estava envolvido no golpe, mas ele não sabia que o pessoal também estava disposto a dar uma punhalada nas costas dele um pouquinho depois de conseguido o golpe.
Então, o Bolsonaro assume um papel descartável. Ele estava achando que ficaria por cima da carne seca, mas ele não ficaria. E isso ninguém contou para ele. E sabe por quê? Porque as mensagens que foram interceptadas, elas foram interceptadas de diversas pessoas pela polícia. Foram recuperadas aquelas que foram apagadas. Só que nem tudo que era falado entre os artífices do golpe era dito por Bolsonaro. Eles falavam as coisas que interessavam pro Bolsonaro, do tipo, pô, cara, vai lá e assina essa minuta, faz isso, faz aquilo, porra, você tá demorando, etc. Não é que o Bolsonaro não quisesse, ele já estava tramando e estava junto, metido nisso tudo. Acontece que o Bolsonaro sempre foi cagão. A prova disso é que ontem, numa entrevista, ele disse o seguinte, pois é, o pessoal vinha aqui falar comigo e eu dizia assim, não, beleza, a gente dá um golpe, mas e depois? Quer dizer, que prova que o problema do Bolsonaro não era o golpe, era o depois. E esse sempre foi o medo de outra boa parte das Forças Armadas que não entraram no golpe. Não é que eles não queriam as consequências, o day after, e não after day, tá, Bolsonaro, como você falou, não é after day, é day after. Eles não queriam o day after. Por isso muitos não embarcaram no golpe. Não é que eles sejam legalistas. Olha, gente, sinceramente, acreditar que as Forças Armadas brasileiras sejam legalistas é muita ingenuidade. Ah, Marcelo, mas todo mundo lá é bandido? Não. Não existe unanimidade em lugar nenhum do mundo. Mas eu tenho certeza, pelo menos essa é a minha opinião, que 99,9% dos caras lá adorariam um golpe. O que eles não queriam é, se desse errado, eles tomarem na cabeça. Como é o que está acontecendo agora. Pela leitura e pela oitiva das mensagens, a gente percebe que as Forças Armadas tinham real interesse em descartar o Bolsonaro logo em seguida. Isso vai ser uma coisa interessante. Por quê? Porque no decorrer da história, quando essas pessoas estiverem fazendo a instrução criminal, quando essas pessoas estiverem participando da instrução criminal, que é a juntada de provas, depoimentos, etc., vai vir à tona isso. O Bolsonaro vai se ver diante de coisas que nem ele sabia que estavam pensando sobre ele. E é aí que a porca vai torcer o rabo, porque quando isso ocorrer, o Bolsonaro, que não tem a fama de ajudar ninguém e de largar todos os amigos pela estrada, ele vai começar a distribuir porrada. Ele vai entregar todo mundo. Não tem a menor dúvida disso. E isso é a melhor coisa da história, porque de um lado os militares vão estar querendo jogar a culpa principal nas costas dele, dizendo que foi ele que mandou em tudo, e do outro lado ele, porque se sentiu traído, porque percebeu que os caras também estavam tramando contra ele, vão querer jogar tudo isso nas costas dos militares. Então vai ser um arranca-rabo sensacional que nós vamos adorar muito ouvir e ver. Vai ser muito legal, vai ser muito instrutivo e vai ser muito pedagógico. Agora me conta uma coisa aí nos comentários, porque eu realmente queria saber a tua opinião. Você acha que esse pessoal tinha vontade de verdade de se livrar do Bolsonaro? Ou você acha que isso é loucura da minha cabeça? Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. Não é o preço de um copo de suco de uva quente, lá naquele restaurante onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.